Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos o que está escrito na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Lá está escrito assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. E a segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 6, lá vai dizer o que é o amor. Lembrando, o maior mandamento que tem é o amor, porque o amor é o próprio Deus. Então, se você não tem a Deus, você não tem amor. E a segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó: E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Então, amar a Deus, amar o próximo, amar a sua vida, é andar dentro dos mandamentos e da doutrina de Cristo, que é a verdade. Agora eu vou ler com os irmãos em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Aqui o rei Saul tinha se rebelado contra Deus e não obedecido seus mandamentos. E Deus mandou o profeta Samuel ir lá repreender ele. Olha o que Samuel disse para Saul. Está escrito assim, 1 Samuel 15, 23. Porque rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Ou seja, o que Samuel disse aqui? Samuel diz que aquele que fala que é cristão e não obedece os mandamentos de Deus, ele está praticando feitiçaria. Por quê? Porque ele está tentando manipular a palavra de Deus com outras doutrinas falsas. E automaticamente, quando você põe as coisas falsas no meio do evangelho, entra Satanás, que é o pai da mentira. Toda pessoa que diz que é cristão e cria outra doutrina e não obedece os mandamentos de Jesus, isto é mentira. Então ele colocou o diabo no meio. Então, a pessoa que diz que é cristão e não luta com todas as suas forças para obedecer os mandamentos de Jesus e sua doutrina, ele é feiticeiro. Porque ele está tentando manipular as coisas de Deus. E automaticamente Satanás entra no jogo. Porque Satanás tem interesse em manipular para enganar o povo. Então toda pessoa que diz que é cristão e não obedece os mandamentos e a doutrina de Cristo são feiticeiros. Aí, quando você vai aqui, 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Aqui Deus estava irado contra o rei Acabe, porque o rei Acabe deixou de obedecer Deus e estava obedecendo falsos profetas, ou seja, estava seguindo idólatras, mentirosos e indo contra o povo de Israel. E Deus decidiu destruir Acabe aqui. E olha o que Deus disse aqui, ó. Deus mandou o profeta ir lá e falar para Acabe, ó. 1 Reis, capítulo 22, 19. Ó. Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com o quê? Disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu induzirás e ainda prevalecerá. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Deus decidiu destruir Acabe e permitiu que a mentira enganasse ele, e ele caiu a espada e morreu nas trevas, fora do caminho de Jesus Cristo. Ou seja, toda pessoa que fala que é cristão e não obedece os mandamentos e a doutrina de Cristo, vai morrer nas trevas achando que está salvo. Entendeu? Porque a Bíblia é muito clara: todo aquele que prevarica e não obedece a doutrina de Cristo não tem a Deus. Bandido não tem a Deus, polícia não tem a Deus, lutador de MMA que diz que é cristão não tem a Deus, todos falsos cristãos.